Oi! Hoje falaremos um pouco sobre a arte greco-romana. A Grécia é reconhecida por moldar diferentes aspectos da vida no mundo ocidental. As esculturas, as pinturas em vasos e principalmente a arquitetura são exemplos do legado artístico grego. É importante ressaltar a contribuição da civilização grega no âmbito do conhecimento filosófico, político e econômico. Na arquitetura grega, as construções normalmente eram feitas de madeira, calcário, mármore, pedras, enfim, e normalmente elas eram inspiradas muito nos jônicos, dóricos e coríntios, que eram grandes ordens arquitetônicas. Nessa época, a parte da simetria, a parte das grandes proporções, são muito importantes, porque, aliás, esses templos religiosos, de caráter religioso, eram extremamente grandes, né? Grandes e muito bem elaborados, com muita simetria. Nessa época, esses templos, essas grandes construções, elas eram de caráter público e o conceito do belo passa a ser muito questionado. As esculturas greco-romanas podem ser divididas em três períodos: o primeiro período, o período clássico e o período helenístico. No primeiro período, era muito comum as esculturas possuírem formas humanas, normalmente sendo homens nus, com o corpo ressaltando o ideal de beleza e ideal físico. Já as mulheres sempre eram cobertas com um véu. Essas estátuas sempre eram utilizadas em templos e monumentos. No segundo período, conhecido como período clássico, já era mais comum vermos estátuas de mulheres nuas. Para representar o metal, era utilizado o bronze. Era criado um modelo de cera que era depois coberto com argila para fazer estátuas. E nessa fase da escultura sempre existiu uma tentativa de sintetizar o movimento, uma expressão de movimento da estátua. Já no último período, conhecido como helenístico, teve grande influência pela morte de Alexandre o Grande. Nesse período, ele buscava naturalidade através da anatomia humana e uma transmissão da emoção do personagem. Uma curiosidade é que todas as esculturas do período eram coloridas, mas costumamos ver elas com branco, pois eram utilizados nelas pigmentos de flores e plantas. Portanto, com o tempo, esses pigmentos foram degradados, se tornando inexistentes. Hoje eu vou falar sobre os vasos da Grécia Antiga, que eram chamados de ânforas. As ânforas eram utilizadas para fazer o armazenamento e transporte de água, vinho, azeite, mel e entre outros produtos. Isso, uma curiosidade, que a ânfora ela só podia ser carregada por 2 pessoas, mas podia ser levada para qualquer lugar. Mas também vale citar que também não era só para fazer armazenamento e transporte de alimentos. Isso também sim para rituais religiosos. Mas vale lembrar que também nas ânforas eles faziam cenas da mitologia grega, fazendo representações de herói, deuses e entre outros. Após a conquista da Grécia por parte do Império Romano, muito da sua cultura foi herdada. Desde a arte, como arquitetura, pinturas e esculturas, até os seus costumes. Na arquitetura, a parte mais marcante da arquitetura romana são a presença de abóbadas e arcos nos coliseus e aquíferos, espalhados por toda a cidade. Na pintura, era muito comum personagens serem retratados através do movimento, principalmente personagens mitológicos, assim como Rômulo e Remo, personagens do mito da criação da cidade, do Império. Diferente das esculturas gregas, as esculturas romanas não visavam atingir o ideal de beleza perfeito, mas sim a naturalidade através da anatomia humana, sempre tentando transmitir emoção e uma ideia de movimento. Uma curiosidade é que o período mais marcante da arte romana foi a Pax Romana, o período de paz, onde em todo o Império foi feita uma reurbanização e novos meios de arte, utilizando mármore e esculturas, entre outros. A arquitetura grega desenvolveu-se a partir do século 8 a.C. É vista principalmente em templos gregos construídos para celebrações públicas e adorações aos deuses. Suas principais características são simetria, monumentalidade e a presença de colunas e pórticos. E também a urbanização da Grécia iniciou-se, portanto, a partir do século 8 a.C.
e fez surgir milhares de polis por todo o território ocupado pelos gregos, e que nem se resume apenas à Grécia continental. Entre as principais polis estão Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Rhodes. As esculturas greco-romanas são uma das mais importantes manifestações artísticas até nos dias de hoje, para todo o Ocidente. Elas eram feitas com traços bem próximos ao que realmente retratavam, eram praticamente cópias. Para realizar essas esculturas, era utilizado como material madeira, argila, bronze, marfim, terracota e pedras. Cenas mostradas em relevos como o da coluna de Trajano e das mostradas em sarcófagos revelam imagens da tecnologia romana perdida há muito tempo, como balistas e o uso de serras movidas à roda d'água para cortar pedras. Este último foi descoberto apenas recentemente em Hierópolis e comemora o moleiro que usou a máquina.